aula de língua portuguesa. Essa é a nossa segunda videoaula da nossa disciplina. Estudaremos na nossa aula sobre o texto jornalístico, mais especificamente o gênero reportagem. Vamos ver os conceitos, vamos ver um exemplo e também teremos atividade de leitura no plural maestro. Então não esqueça, pegue seu lápis e seu caderno para anotar o que você achar necessário nessa aula. Então vamos lá? Conceito sobre reportagem. O que é reportagem? A reportagem é um gênero textual não literário. Ela é considerada um texto jornalístico, usado pelos meios de comunicação. Ou seja, eles podem ser utilizados em jornais, revista, televisão, rádio e muitos outros meios. A reportagem ela é diferente da notícia. A notícia ela é bem curtinha, é um texto bem pequenininho. Já a reportagem é um texto maior e tem um corpo diferente, ou seja, ele tem uma estrutura diferente. Aquele que é responsável pela reportagem é o repórter. O repórter é a pessoa que está incumbida, ou seja, ela é que está responsável de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. O repórter, ele pode apenas escrever reportagem ou, como você pode ver pela televisão, ele pode apresentar de forma falada para todo mundo ver aquela reportagem que ele já escreveu. Ele teve que pesquisar, ele teve que ir atrás de pessoas para entrevistar, ou às vezes ele precisou ir a fundo em livros e revistas. A estrutura era muito simples. Ah, professora, mas está cheio de letra aí, eu não vou entender nada, e cheio de palavras muito diferentes que eu nunca escutei falar. Mas vamos lá, eu vou ensinar para vocês. A estrutura é básica, ou seja, ela sempre apresenta os mesmos pontos. Por exemplo, nós temos o título principal e o secundário. Podem apresentar dois títulos, um principal e mais um abrangente, chamado de manchete, e outro secundário, uma espécie de subtítulo e mais específico. Daqui a pouco eu vou mostrar o exemplo para vocês. Temos também aqui, lead, corresponde aos primeiros parágrafos do texto, os quais devem conter as informações mais importantes que serão explicadas pelo autor. Pode ser considerado uma espécie de resumo, tá? Então, apresentado ali nos primeiros parágrafos, ele vai nos mostrar o que realmente esse texto ele vai falar, o que essa reportagem vai nos mostrar, onde as palavras-chave serão apontadas. Já que, no corpo do texto, apresenta-se o desenvolvimento desse texto, sem perder o sentido do que foi apresentado no lead. O repórter reúne todas as informações, as apresenta num texto coeso e coerente, ou seja, ele precisa fazer sentido dentro daquilo que ele já mostrou até agora. Então, vamos ver um exemplo. Esse exemplo é de um jornal da Confederação Nacional de Educação. E nesse jornal, ele é quase completo, né? Nós temos imagens, nós temos vários textos. Mas como é que a gente pode identificar aquela estrutura que a gente viu da agorinha? Vamos lá? Aqui nós temos o título do texto. No caso, a nossa manchete. E aqui no lado nós temos os títulos secundários, ou seja, os subtítulos. Eles têm o mesmo assunto que a nossa manchete traz. Vamos continuar analisando? Aqui é a nossa lead, que é o nosso primeiro parágrafo. Ele vai explicar sobre o que todo esse texto vai falar. Aqui é o corpo do texto. Ele vai explicar o que realmente ele quis falar com aquela manchete. Aqui no lado também temos parte do corpo do texto. Voltamos um pouquinho só para a gente saber do que essa nossa reportagem, o que a nossa manchete está falando. Nem no trabalho, nem na prisão, lugar de criança na escola. Trabalho infantil é um dos mais graves problemas do país. Mais de 2.600.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho no Brasil. No mundo, são mais de 160 milhões,
Essa prática prejudica a aprendizagem, quando não tira o jovem da escola, a torna vulnerável a acidentes, exposições e a violência, entre outros problemas. E depois ele vem apresentando o restante desse texto. Ele vem desenvolvendo. No Brasil, o 12 de junho foi instituído como Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil pela Lei 11.542/2007. Data em que o CNTE, que é a Confederação Nacional de Educação, e diversas entidades promovem campanhas para prevenir e erradicar o trabalho infantil. Nesse ano, temos mais de um desafio: enfrentar os retrocessos da legislação, e assim ele continua. Bem aqui no lado, nós temos aqui, crianças e adolescentes em ambientes de trabalho, risco de graves acidentes. Então, ele vem falar também um pouquinho sobre acidente dessas crianças que estão trabalhando. Então, em nenhum momento aí o nosso texto ele perdeu o sentido pela lide que ele deu, né? E também pelo nosso título e pelos nossos subtítulos, os títulos secundários. Eu vou deixar para vocês uma leitura lá no plural. É a leitura da página 12 e 13 do livro 2. Eu já vou deixar bonitinho lá para você, só abrir a nossa atividade. Após a leitura, responda de que assunto o texto trata e você vai dizer qual é a resposta que está correta. É sobre o projeto Carteiro, tem carta. É sobre um grupo familiar que se encontra depois de muito tempo. É sobre alunos de uma escola dos Estados Unidos que desenvolveram o projeto Carta. É esse texto aqui que vai estar lá no plural, tá? É o texto que tem ali como título A Deliciosa Experiência de Trocar Correspondência. É esse texto que você vai ler e responder essas perguntinhas aqui. Então, até a próxima. Tchau, tchau!